Você já parou para pensar que cada alimento que você consome define o destino do seu corpo e que maior parte das doenças que enfrentamos hoje não vem apenas do acaso, da herança genética ou de um destino inevitável, mas muitas vezes está ligada ao que colocamos no prato todos os dias? Há uma frase forte de Ellen White que mexe profundamente com quem lê. Muitos poderiam livrar-se de doenças se compreendessem a relação íntima entre o estilo de vida, a alimentação e a saúde. Essas palavras, escritas há mais de 100 anos, soam como uma advertência profética para o nosso tempo, porque estamos vivendo justamente a consequência de escolhas alimentares equivocadas, normalizadas e até celebradas pela cultura moderna. Quando olhamos para a nossa sociedade, é impossível não notar como a alimentação se tornou não apenas uma necessidade, mas um dos maiores negócios do mundo. Indústrias inteiras giram em torno da produção de alimentos altamente processados, carregados de gordura, açúcar e aditivos químicos. Comemos rápido, misturamos de tudo e, ao mesmo tempo, não nos damos conta de que essa pressa está cobrando um preço altíssimo. Depressão, ansiedade, fadiga crônica, diabetes, hipertensão e tantas outras doenças modernas que poderiam ser prevenidas. Quantas vezes você já comeu algo apenas por conveniência ou desejo, e depois se sentiu pesado, sem energia ou irritado? Esses pequenos momentos se acumulam e, com o tempo, transformam-se em um padrão que deteriora corpo, mente e até o equilíbrio emocional. Ellen White foi uma das poucas vozes de sua época que ousou dizer algo que até hoje incomoda. A carne, tão presente nas mesas, não é essencial para a vida, e seu uso constante prejudica não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Ela afirma que a carne não é o alimento mais saudável e que sua ingestão tende a enfraquecer o organismo e diminuir a resistência contra doenças. Imagine a ousadia de dizer isso no século XIX, quando quase todo mundo acreditava que carne era sinônimo de força e vitalidade. Hoje, no entanto, a ciência moderna confirma ponto por ponto que ela já advertia. Dietas ricas em produtos de origem animal estão associadas a câncer, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão e envelhecimento precoce. Mas o ponto mais fascinante é que ela não apenas criticava a carne, ela apontava para uma alternativa simples, acessível e profundamente eficaz. A alimentação natural, baseada em frutas, cereais, legumes e sementes, aquilo que ela chamava de regime simples e natural. Para ela, esse tipo de dieta não apenas fortalece o corpo, mas clareia a mente e aproxima a pessoa de Deus. Parece radical? Talvez. Mas pense, quantas vezes você já se sentiu pesado, irritado ou sem energia depois de uma refeição cheia de frituras, carnes gordurosas ou combinações pesadas? E, em contraste, quantas vezes percebeu leveza, disposição e até mais alegria depois de uma refeição simples, natural, bem combinada? Isso mostra que o corpo fala, que a natureza nos dá sinais e que cada escolha alimentar é, na prática, uma decisão consciente ou inconsciente que afeta diretamente a vida. O que ela ensina vai além da saúde física. Ellen White via a alimentação como parte de um campo de batalha espiritual. Comer de forma equilibrada, consciente e natural não era apenas questão de viver mais ou de evitar doenças, mas de manter a mente clara para discernir a vontade de Deus. Em suas palavras, o apetite pervertido está no caminho do desenvolvimento espiritual. Ou seja, a forma como nos alimentamos pode aproximar-nos de Deus ou afastar-nos dele, dependendo das escolhas que fazemos. Isso levanta uma pergunta desconfortável, mas necessária. Será que muitos estão adoecendo não porque Deus quis, mas porque insistem em um estilo de vida que destrói silenciosamente o corpo e confunde a mente? Será que a raiz de muito sofrimento poderia ser evitada com algo tão simples quanto a mudança no regime alimentar? Imagine que, a cada refeição, você decide entre fortalecer o corpo e a mente ou se submeter a hábitos que gradualmente minam sua saúde. Essa perspectiva muda a forma de encarar a comida. Não é apenas sobre prazer, mas sobre responsabilidade consigo mesmo e com o propósito para o qual fomos criados. Ellen White não condenava apenas os alimentos nocivos, mas também os extremos. De um lado, ela alertava contra os excessos de carne, gordura e bebidas estimulantes. Do outro, chamava atenção para aqueles que levavam a alimentação ao fanatismo, impondo regras rígidas e sem equilíbrio. Ela sabia que o caminho certo não estava nem na permissividade nem no extremismo, mas na sabedoria de ouvir a natureza, respeitar os limites do corpo e escolher o que realmente nutre. Esse equilíbrio é raro hoje em dia, em uma cultura que oscila entre o fast food industrializado e dietas da moda que prometem milagres em poucos dias. Ellen White foi além ao tratar da combinação de alimentos. Pode parecer detalhe, mas ela afirmava que a forma como misturamos certos alimentos pode atrapalhar a digestão, causar fermentação no estômago e gerar toxinas que, pouco a pouco, minam a saúde. E quem já não sentiu azia, gases ou desconforto depois de uma refeição pesada e mal combinada?
Mais uma vez, a sabedoria dela se confirma pela experiência diária. Esse tema não é apenas sobre comida, mas sobre escolhas que refletem valores. O que você coloca no prato é, de certo modo, uma declaração sobre como você enxerga a vida, o corpo e até a fé. Ellen White dizia que o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso, merece cuidados, zelo e pureza. Se tratamos o corpo como depósito de excessos, estamos ignorando o propósito para o qual ele foi criado. Mas se o alimentamos de forma natural e equilibrada, estamos colaborando com o plano de Deus de nos dar vida em abundância, clareza mental e força espiritual para servir. E aqui entra um ponto crucial: a alimentação nunca é neutra. Ela molda nosso humor, nossa energia e até nossa clareza espiritual. Um corpo intoxicado por alimentos nocivos não consegue sustentar uma mente tranquila e um espírito aberto à voz divina. A má digestão, a sonolência, o nervosismo, tudo isso pode ser resultado direto do que colocamos na boca. Não é apenas sobre saúde, é sobre preparo para enfrentar os desafios da vida e discernir entre o bem e o mal. Essa visão revolucionária coloca diante de nós uma escolha séria. Continuar no caminho da comodidade, comendo o que o mercado impõe, aceitando a normalidade das doenças modernas? Ou escolher a contracultura de uma dieta simples, natural, equilibrada, que pode parecer menos atraente para os olhos, mas que dá força, energia, paz e discernimento? Não é uma decisão pequena, porque Ellen White afirma que a reforma de saúde é parte da obra do terceiro anjo. Ou seja, não se trata apenas de melhorar o bem-estar físico, mas de alinhar a vida inteira com a mensagem final de Deus para o mundo. Talvez você nunca tenha olhado para o prato dessa forma. Talvez sempre tenha pensado em saúde como algo separado da fé. Mas aqui está a verdade que ela revelou. O alimento que adoece e o que cura não são apenas escolhas nutricionais, são escolhas espirituais, capazes de preparar ou enfraquecer cada pessoa diante das crises que virão. O consumo de carne é um tema que sempre gerou debate, mas Ellen White foi clara há mais de um século. Ele prejudica não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Quando refletimos sobre isso, percebemos que muitas das doenças modernas, assim como a irritabilidade, a impaciência e a falta de clareza de pensamento, podem ter raízes profundas nos hábitos alimentares. Ela afirma que o apetite carnal enfraquece a sensibilidade moral e espiritual do ser humano. Ou seja, quanto mais uma pessoa se entrega a desejos puramente físicos, menos consegue ouvir a voz de Deus e discernir o certo do errado. A carne, segundo Ellen White, carrega consigo não apenas gordura e proteínas, mas toxinas e resíduos que sobrecarregam o organismo. O corpo, ao processar esses alimentos pesados, precisa de energia extra, gera radicais livres e cria condições para doenças. Esse efeito não é apenas físico. Uma mente cansada e um corpo intoxicado perdem a capacidade de raciocínio, de empatia e até de paciência. A vida moderna intensifica ainda mais esses problemas, pois o consumo de carnes processadas, embutidos e alimentos industrializados potencializa os efeitos adversos que ela já denunciava. A consequência não é apenas individual, mas social, pois pessoas cansadas, irritadas e doentes afetam suas famílias, ambientes de trabalho e comunidades. Além disso, Ellen White alertava que o hábito de comer carne influencia o temperamento. Pessoas que vivem em constante ingestão de carne se tornam mais impulsivas, propensas à irritabilidade e à violência. Se pensarmos historicamente, muitas guerras e conflitos podem ser vistos sob essa perspectiva. Sociedades que priorizavam dietas pesadas e estimulantes tendiam a apresentar mais conflitos internos e externos. Embora esse seja apenas um aspecto, ele nos ajuda a compreender como a alimentação molda não apenas o corpo individual, mas a coletividade de uma nação. Um povo saudável e equilibrado tende a viver em paz, enquanto hábitos prejudiciais intensificam tensões e conflitos. Ela também aponta que a carne é, muitas vezes, fonte de doenças transmissíveis. Desde a época de Ellen White, já se conheciam enfermidades ligadas a animais e ao consumo inadequado de seus produtos. Hoje, a ciência moderna confirma isso. Bactérias, parasitas, hormônios e antibióticos presentes em carnes industrializadas causam inúmeros problemas de saúde. Além disso, práticas de criação intensiva de animais aumentam a exposição a doenças e contaminantes. A escolha de uma dieta baseada em alimentos naturais não é apenas questão de filosofia, mas de prevenção concreta, um ato de responsabilidade com a própria vida e com a saúde da família. Ellen White não se limitava a condenar o consumo de carne. Ela mostrava que uma alimentação correta, baseada em frutas, cereais, legumes e sementes, fortalece o corpo, limpa a mente e aproxima a pessoa de Deus. Um corpo saudável é capaz de pensar com clareza, de ter paciência e equilíbrio emocional, e de manter sensibilidade para discernir a verdade espiritual.
Ela acreditava que os alimentos naturais dão resistência física e mental para enfrentar as dificuldades da vida, mas também fortalecem o espírito, proporcionando energia para meditar, orar e agir com sabedoria. O impacto espiritual do consumo de carne é talvez o mais profundo. Ao estimular o apetite carnal, ele diminui a sensibilidade para as coisas espirituais. É como se cada refeição pesada criasse uma barreira invisível entre o ser humano e sua consciência moral e espiritual. Ellen White enfatiza que a prática de uma dieta natural não é apenas um ato de saúde, mas um ato espiritual. Cada escolha alimentar é, portanto, uma decisão que afeta diretamente a relação de uma pessoa com Deus, com sua própria mente e com a vida ao redor. Ela também alerta que hábitos errados não afetam apenas o indivíduo, mas toda a família. Crianças expostas a dietas ricas em carne e alimentos processados desde cedo têm maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde, comportamento e até temperamento. Pais que escolhem uma alimentação equilibrada e natural estão, na prática, ensinando aos filhos não apenas hábitos saudáveis, mas princípios de equilíbrio, autocontrole e respeito à criação divina. Cada refeição se torna, assim, uma oportunidade de ensinar virtudes ou perpetuar vícios e desequilíbrios. Outro ponto importante é o efeito cumulativo. Pequenas escolhas repetidas diariamente moldam o corpo e a mente. Comer carne ocasionalmente pode parecer inofensivo, mas quando se torna hábito, seus efeitos se acumulam silenciosamente. Ellen White explica que a degeneração do corpo e a diminuição da clareza mental são resultado de anos de escolhas alimentares inadequadas. E, em paralelo, a força espiritual se enfraquece progressivamente. Esse processo silencioso muitas vezes passa despercebido, até que os efeitos se tornam evidentes. Doenças, irritabilidade, ansiedade e incapacidade de lidar com o estresse da vida. A mensagem dela é prática. Não se trata de fanatismo, nem de extremismo, nem de negar os prazeres naturais da vida. Trata-se de uma decisão consciente de priorizar alimentos que fortalecem corpo, mente e espírito. É sobre ouvir os sinais da natureza, respeitar os limites do corpo e escolher o que realmente nutre. Essa é a essência da reforma alimentar que Ellen White propõe: equilíbrio, simplicidade e naturalidade. Ela também adverte contra combinações alimentares inadequadas. Misturar alimentos de digestão lenta com alimentos de digestão rápida causa fermentação, gases e toxinas. Esses efeitos não afetam apenas o corpo físico, mas também a mente, causando irritabilidade, cansaço e falta de concentração. Um corpo sobrecarregado não consegue pensar claramente, e uma mente confusa não consegue discernir a verdade espiritual. Por isso, a escolha dos alimentos deve ser feita com cuidado, observando como o corpo reage e qual alimento realmente fortalece. Ellen White nos desafia a refletir sobre nossas escolhas diárias. Estamos alimentando o corpo e a mente para a vida plena, para servir melhor, para viver em harmonia com os princípios divinos? Ou estamos cedendo à comodidade, à pressa e à indulgência, enfraquecendo nossa resistência física e espiritual? Cada refeição é, portanto, um ato de responsabilidade consigo mesmo, uma decisão que molda o presente e o futuro. O efeito da alimentação no temperamento humano também é profundo. Alimentar-se de forma equilibrada favorece paciência, autocontrole e equilíbrio emocional, enquanto hábitos alimentares pesados e erráticos aumentam irritabilidade, impaciência e tensões nas relações interpessoais. Essa observação de Ellen White se aplica tanto à vida pessoal quanto social. Comunidades que adotam hábitos saudáveis tendem a desenvolver maior harmonia e clareza coletiva. Além disso, Ellen White enfatiza que o consumo consciente de alimentos naturais contribui para maior longevidade, resistência física e qualidade de vida. Pessoas que seguem uma dieta equilibrada e simples frequentemente experimentam menos doenças crônicas, menor fadiga e mais vitalidade para cumprir responsabilidades familiares, profissionais e espirituais. Cada refeição, portanto, se transforma em um ato de autocuidado que reverbera em todas as áreas da vida. Por fim, Ellen White enfatiza que a reforma alimentar é parte essencial da obra do terceiro anjo. Não é apenas sobre saúde física, mas sobre preparar o corpo e a mente para enfrentar os desafios espirituais e morais do fim dos tempos. Uma pessoa que cuida de sua alimentação natural está mais preparada para discernir a verdade, resistir à pressão do mal. Muitas pessoas pensam que comer bem é apenas questão de quantidade ou de evitar certos alimentos, mas Ellen White nos ensina que os extremos no regime alimentar são tão prejudiciais quanto os excessos. Ela alerta que o exagero, seja no consumo de carne, de frituras, de açúcar ou mesmo na restrição extrema, desequilibra o corpo e a mente. Um corpo enfraquecido não consegue sustentar uma mente clara nem um espírito sensível, e isso é percebido nas pequenas escolhas do dia a dia.
irritabilidade, impaciência, cansaço, dificuldade de concentração e falta de disposição. Quando uma pessoa se entrega a extremos alimentares, cria um ciclo de instabilidade física e emocional que interfere até na vida espiritual, tornando difícil discernir a verdade, tomar decisões conscientes e agir com equilíbrio. A disciplina alimentar, para Ellen White, não significa negar o prazer de comer, mas compreender que cada alimento tem um propósito e que a escolha errada pode gerar consequências físicas, mentais e espirituais. Quando consumimos alimentos inadequados, em excesso ou de forma desequilibrada, abrimos espaço para doenças silenciosas que se manifestam ao longo do tempo. A ciência moderna confirma essas observações. Pessoas que alternam extremos de dieta, ora excessivamente restritivas, ora indulgentes, enfrentam mais problemas digestivos, metabólicos e psicológicos do que aquelas que mantêm um equilíbrio constante. Ela enfatiza ainda que a prática de extremos não se limita ao que se come, mas também ao modo de comer. Comer rapidamente, de forma descuidada, misturar alimentos incompatíveis ou exagerar em temperos fortes e estimulantes cria um ambiente interno de estresse para o corpo. Esse estresse se reflete na mente e no espírito, pois um corpo sobrecarregado não consegue processar informações com clareza nem manter a estabilidade emocional. Assim, o simples ato de mastigar corretamente, de fazer refeições conscientes e equilibradas, já é uma forma de proteger não apenas a saúde física, mas também a saúde mental e espiritual. Outro ponto crucial abordado por Ellen White é a influência dos hábitos alimentares na longevidade e na resistência do corpo. Pessoas que mantêm dietas equilibradas, simples e naturais desenvolvem maior vitalidade e menos propensão a doenças crônicas. Em contrapartida, aqueles que seguem regimes extremos ou cheios de indulgências veem seu corpo envelhecer mais rapidamente, suas energias diminuírem e sua capacidade de enfrentar desafios espirituais e físicos se reduzir. Cada refeição se torna, portanto, um ato consciente que molda não apenas a saúde, mas a força para cumprir responsabilidades familiares, profissionais e espirituais. Ellen White também destaca que os extremos podem ser espiritualmente perigosos. Uma alimentação muito restritiva, feita por motivos de vaidade ou fanatismo, pode gerar fraqueza física e mental, prejudicando o discernimento e a sensibilidade espiritual. Por outro lado, os excessos estimulam os apetites carnais e afastam a mente da contemplação e da oração. O equilíbrio é o caminho que garante força, clareza e sensibilidade para perceber a verdade, agir com sabedoria e cumprir a missão de servir a Deus e ao próximo. A alimentação adequada, segundo Ellen White, tem efeitos profundos no caráter. Um corpo forte e nutrido de forma natural suporta melhor o estresse, mantém paciência, equilíbrio e clareza emocional. A comida, portanto, não é apenas combustível, mas também um instrumento que influencia a formação do caráter, da mente e da espiritualidade. Cada escolha alimentar é, na prática, uma oportunidade de fortalecer a resistência física, mental e espiritual. Ela alerta também sobre a influência da alimentação nas relações interpessoais. Uma pessoa irritadiça, cansada e sobrecarregada por hábitos alimentares inadequados tende a criar conflitos em casa, no trabalho e na comunidade. Por outro lado, alguém que segue uma dieta equilibrada e natural geralmente apresenta maior paciência, empatia e disposição para cooperar e servir. Dessa forma, os hábitos alimentares não afetam apenas o indivíduo, mas toda a sociedade, refletindo em harmonia ou tensão coletiva. Outro aspecto relevante é a clareza de pensamento. Ellen White observa que a mente se torna mais clara quando o corpo é nutrido corretamente. Comer alimentos naturais, em quantidades equilibradas, permite que o cérebro funcione melhor, que o raciocínio seja mais ágil e que as decisões sejam tomadas com mais consciência e equilíbrio. Por isso, uma dieta simples e natural é fundamental não apenas para a saúde física, mas também para a saúde mental e espiritual, fortalecendo a capacidade de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Ela também enfatiza a importância da regularidade e da moderação. Comer em horários adequados, evitar excessos e escolher alimentos leves e nutritivos cria um padrão de saúde que beneficia corpo, mente e espírito. A disciplina alimentar ajuda a desenvolver hábitos de autocontrole, paciência e equilíbrio emocional, refletindo diretamente na vida espiritual e no bem-estar geral. Cada refeição planejada e consciente se transforma em um exercício de responsabilidade pessoal, cuidado com o corpo e atenção às necessidades espirituais. Ellen White aborda ainda a conexão entre dieta e capacidade de serviço. Um corpo forte, nutrido e equilibrado permite que a pessoa seja mais produtiva, tenha energia para ajudar o próximo e seja sensível às necessidades ao seu redor. A alimentação inadequada, por outro lado, leva à fadiga, à irritabilidade e à diminuição da capacidade de servir,
prejudicando não apenas a saúde pessoal, mas também a eficácia no cumprimento de responsabilidades sociais e espirituais. Ela chama atenção para a prevenção. Evitar os extremos, escolher alimentos naturais, simples e bem combinados não é apenas questão de qualidade de vida, mas de antecipar problemas futuros. A prevenção por meio da alimentação é muito mais eficaz do que remediar doenças depois que elas se instalam. Esse princípio se aplica igualmente à saúde física, mental e espiritual. Quando cuidamos do corpo com sabedoria, fortalecemos a mente e preparamos o espírito para enfrentar desafios e tomar decisões acertadas. Por fim, Ellen White reforça que a reforma alimentar é parte integral da preparação para o tempo do fim. A dieta equilibrada fortalece o corpo, clareia a mente e torna o espírito sensível à verdade. Cada escolha consciente no prato é, portanto, um passo na construção de uma vida saudável, equilibrada e alinhada com os princípios divinos. Ela nos lembra que o alimento que adoece e o que cura não é apenas uma questão de nutrição física, mas uma decisão que repercute em todos os aspectos da vida, influenciando nossa mente, caráter, temperamento e conexão espiritual com Deus. Ao refletirmos sobre essas orientações, percebemos que cada refeição é uma oportunidade de fazer escolhas conscientes. É escolher entre saúde e doença, entre equilíbrio e excesso, entre força e fraqueza. Ellen White nos convida a observar atentamente não apenas o que comemos, mas como comemos, a que horas, em que combinações e em que quantidades, compreendendo que cada detalhe tem impacto direto em nosso corpo, mente e espírito. Essa visão ampla transforma a alimentação em um ato sagrado de cuidado com a vida, com o corpo e com o espírito. Cada refeição se torna uma oportunidade de fortalecimento, disciplina e conexão com Deus. Agora quero saber nos comentários, qual é o seu maior desafio na hora de se alimentar bem? O meu foi deixar o doce, e quero muito saber o seu.